Olá, queridos amigos. Estamos aqui mais uma vez reunidos para refletir acerca de um pedacinho do Evangelho segundo o Espiritismo. Nós vamos começar hoje o capítulo 13, que a vossa mão esquerda não saiba o que dá a vossa mão direita, os 3 primeiros itens. E eu gostaria, para nós termos como página de abertura, de ler do livro Segue-me, de Emmanuel, uma leitura que chama Onde o Repouso? Mãos em Serviço, já que estamos falando de mão direita, de mão esquerda. Vamos ler esse texto de Emmanuel, que se refere ao texto, ao Evangelho de Mateus, e Jesus, estendendo as mãos, tocou-o, dizendo: quero ser limpo. Aquela passagem que Jesus limpa, tira a lepra do irmão. E Emmanuel diz assim: mãos estendidas. Quando estiveres meditando e orando, recorda que todas as grandes ideias se derramaram através dos braços para concretizarem as boas obras. Cidades que honram a civilização, indústrias que sustentam o povo, casa que alberga a família, gleba que produz, são garantidas pelo esforço das mãos. Médicos despendem largo tempo em estudo para a conquista do título que lhes confere o direito de orientar o doente. No entanto, vivem estendendo as mãos no amparo aos enfermos. Educadores mergulham vários lustros na corrente das letras, adquirindo a ciência de manejá-los. Contudo, gastam um longo trecho da existência estendendo as mãos, no trabalho da escrita. Cada reencarnação de nosso espírito exige braços abertos do regaço material que nos acolhe. Toda refeição, para surgir, pede braços em movimento. Cultivemos a reflexão para que se nos aclare o ideal sem largar o trabalho que no realiza. Jesus, embora pudesse representar-se por milhões de mensageiros, escolheu vir ele próprio até nós, colocando mãos ao serviço, de preferência em direção aos menos felizes. Pensemos nele, o Senhor, e toda vez que sentirmos cansados, suspirando por repouso indébito, lembremos-nos de que as mãos do Cristo, após socorrer-nos e levantar-nos, longe de encontrarem apoio repousante, foram cravadas no lenho do sacrifício, do qual, contanto escarnecidas e espancadas, ainda se despediram de nós, entre a palavra do perdão e a serenidade da bênção. Graças a Deus. Graças a Ti, amado Mestre Jesus, estamos aqui mais uma vez, junto de vós, com essa oportunidade de estudar o Teu Evangelho. Sê conosco, Senhor. Apoia-nos, ajuda-nos. Ajuda-nos a abrir nosso coração, abrir nossa mente, para que possamos entender, absorver, internalizar e realizar os Teus ensinos. Devagarzinho, porque só podemos assim, nesse estágio que ainda estamos, mas com boa vontade, Senhor. Que seja em Seu nome, em nome da espiritualidade amiga, que sempre nos apoia, em nome da direção espiritual da nossa amada Casa do Caminho e, acima de tudo, em nome de Deus, que nós pedimos então permissão para encerrar essa pequena prece e darmos início à reflexão de hoje. Graças a Deus. Então, esse capítulo, esse início de capítulo, esse início de capítulo, dessa maneira sempre genial de Kardec, me deu assim a impressão, ao estudar,
O que ele faz, ele estabelece uma gradação das nossas atitudes, dos nossos pensamentos, dos nossos atos, com relação ao ato de doar. Por exemplo, a gente pensa em várias situações. Quando a gente faz uma doação, ou uma simples esmola, que seja, na rua, a gente quer que a pessoa que recebeu reconheça. A gente quer que, pelo menos, sentir, ainda que ele não verbalize, que ele se sinta agradecido. Isso isso faz bem ainda para a gente. Ainda que a gente esteja entregando a doação, que seja uma doação material, através de um intermediário. A gente quer perceber a gratidão. Uma outra situação assim, parecida, quando a gente intercede por alguém, ou faz algum favor, ou enfim, ajuda alguém de alguma forma, a gente quer dar um jeitinho. Se ninguém mais estava vendo aquela situação, a gente quer dar um jeitinho, a gente aproveita numa conversa posterior, no comentário que surge, a gente menciona aquilo. Para outras pessoas que não estavam na ocasião, tenham conhecimento da nossa ação. É assim, tipo, a gente comenta aquilo, eu vi essa situação, então eu fiz isso, eu agi daquela forma, eu ajudei a pessoa daquela forma. Enfim, a gente quer tornar patente. Eu acho que isso deve ter origem, se a gente pensar bem, assim, a gente é gregário, né? A gente foi criado para viver em sociedade. A cada encarnação, nós somos postos em sociedade, pelo convívio social. Então, essa ânsia de pertencimento, que a gente tem, pertencimento a grupos, a pequenos grupos, a grandes grupos, ao grupo social em si, a gente tem essa necessidade de pertencimento. E eu acho que aí a gente, encontrando isso com o nosso orgulho, né, que ainda existe bastante, a nossa vaidade, acaba dando esse tipo dessas atitudes que a gente toma e que não são legais, né? E uma outra, aí subindo, né, ou descendo nessa gradação que a gente percebe nesse estudo, quando a gente cobra uma ajuda que a gente deu, um favor que a gente fez, né? Até quando a gente faz uma chantagem emocional, por exemplo, com o filho, quantas noites passei em claro e agora você age dessa maneira. Pura chantagem emocional, né? Quando a gente, andando mais um degrauzinho, né? Quando a gente alega o favor que a gente fez, na hora que a gente está querendo o favor de alguém. Tipo, eu fiz isso para você daquela vez e agora é assim que você me retribui. Na hora que eu mais preciso você me dar as costas, a gente alega uma coisa que a gente fez. Por mínima que seja, a gente aumenta, né? E alega. E há aquela situação que, nossa, que eu acho que é o último degrau mesmo, quando a gente faz a doação de uma forma tão ostensiva que chega a ser agressiva e a gente humilha. A pessoa se sente humilhada, porque a gente não teve a sensibilidade de ver com quem a gente estava lidando, como é aquela pessoa, e a gente sai atropelando e sem cuidado. E a pessoa aí se sente envergonhada, se sente humilhada. Então, eu tenho assim, a impressão que nesses primeiros itens, Kardec dá um resumo do que vai ser todo o capítulo. Ele como que representa um quadro sinótico, realiza como que um sumário do capítulo. Além de tudo, ele trata de coisas fundamentais, importantíssimas para nós, como a pluralidade das existências, a fé em Deus, a caridade, que é o que
permeia, né, todo o capítulo, a vaidade, o orgulho, enfim, ele trata de tudo o que realmente é importante para nós na nossa busca da verticalidade. Esse item 1, né, que é essa passagem de Mateus, os itens 1 e 2 são passagens de Mateus. Esse, Mateus 6, de 1 a 4. E essa passagem está, inclusive, no Sermão do Monte. E Jesus, então, nos ensina a não alardear o movimento da doação, a não propagar aos quatro ventos, a anunciar para que todo mundo veja que nós estamos prestando um favor, que nós estamos realizando mesmo uma simples doação. Diz para que nós não façamos como os hipócritas das sinagogas. Ora, que nas sinagogas essas esmolas eram doadas por lei, era obrigação, estava na Torá, era obrigação escrita na lei. Até nas plantações, por exemplo, eram os cantinhos das plantações eram reservadas para os pobres. Se estava transportando algum legume, alguma coisa, e caía alguma coisa no chão, não se podia pegar, porque aquilo era dos pobres, das pessoas menos favorecidas. Isso era lei, não era vantagem nenhuma fazer isso, não havia nenhum amor nisso. Era obrigatoriamente feita essa doação. Então, não tem nada a ver com doação por amor. Não tem, é diferente, é outra coisa. Jesus, quando vem, nos dá uma nova interpretação, ensinando que a doação ela precisa, não é feita por obrigação, ela é feita por amor, com dedicação, com carinho. Por isso o texto fala que a recompensa já havia sido recebida, porque aquele ato era praticado para os homens, era visto e reconhecido pelos homens. Então, o processo se acabava ali mesmo, estava cumprida a lei e ponto. E quando a gente vê essa expressão da mão esquerda não saiba o que dá à direita, se olharmos para a fisicalidade, nós que já hoje falamos tanto de mãos, a fisicalidade da expressão, nós pensamos como assim? Se as mãos atuam juntas, se complementam nas ações. Então vemos que aqui é como se nós devêssemos esconder as boas ações praticadas por nós de nós mesmos, de nós encarnados na materialidade, vivendo na matéria e precisando alçar o espiritual. Evoluindo, nós vamos chegar à doação de forma tão espontânea, tão natural, que nem mesmo vamos nos ligar ou enfatizar essa atitude. Ao final do trecho, há esse perfeito fechamento de que a doação fique em segredo. Eu vou falando aqui o trecho porque os slides pularam ali, vocês me perdoem. Mas nós vamos chegar lá. Então, ao final do trecho, nós vemos esse fechamento perfeito, que a doação fica em segredo, ou seja, que tenha nascido, que tenha origem e que permaneça no nosso coração. É no coração, é do coração que ela tem que partir. Então, figurando aqui o espírito imortal que somos, Jesus falava para nós como espíritos imortais que nós somos, através do código moral que nós temos impresso em nós, na nossa consciência. Daí a real recompensa, porque como nós vemos na questão 621
lá do Livro dos Espíritos, quando Kardec pergunta onde está escrita a lei de Deus, os espíritos respondem na consciência. Então, mas estamos e fomos criados para viver em sociedade, como eu já falei, nós somos gregários. E é aqui, em sociedade, que nós temos que evoluir. Dentro da lei, naturalmente, porque da lei de Deus não há como escapar. A lei de causa e efeito, também, como eu disse, como esse trecho fala de coisas fundamentais para nós, a lei de causa e efeito nos traz aquilo que nós fazemos. Nós recebemos de volta o que fazemos. Os hipócritas, que são citados aí, eles doavam só na aparência. Aquilo não vinha do coração. Então, nós vemos a seguir no texto que Jesus desce do monte, no item 2, né? Ele desce do monte, quer dizer, figuradamente, sem perder a superioridade moral. É claro que Jesus nunca perde a superioridade moral. Ele vem encontrar quem estava aguardando por ele. Mas tinha uma multidão querendo um monte de coisa, para pedir um monte de coisa. Então ele nos traz a figura desse leproso, que até é a referência que nós lemos no texto lá de Emmanuel, é aquele leproso, quer dizer, que mostra eles fazem nós temos essa figura desse leproso como se fosse da inferioridade moral. É da inferioridade moral que ele quer sair. Porque nessa comparação, quem tinha lepra era segregado da sociedade. Era o mais inferior mesmo. Mas ele reconhece Jesus como mestre. E ele vem humildemente. Ele vem aproximar-se de Jesus com humildade. Mas Jesus ressalta que ele não fale daquilo a ninguém. Porque Jesus segue ensinando, por exemplo, como ele sempre ensinou. Ele não queria ser enaltecido. Imagina, né? Se ele precisava disso. Então diz que ele siga vivendo lá, na sociedade dele, fazendo o que a sociedade ditava, o que a Torá mandava. E assim é ressaltada a importância de que nós vivamos na inclusão, como a gente já comentou antes, como integrantes de um corpo social. E aí, no item 3, Kardec, então, nos fala da superioridade moral que denota quem não ostenta esse ato de doação, de empatia, de socorro, de compreensão, lá o que seja, enfim, da caridade, que é a palavra que resume tudo isso, que permeia, na verdade, todo esse texto. Por que superioridade? Porque simplesmente denota que quando nós conseguimos pensar, sentir e agir dessa forma, significa que nós estamos priorizando a vida futura. Por isso que eu falei, lá a gente fala também em pluralidade das existências, em vida futura. Nós estamos conseguindo uma outra perspectiva. Nós estamos enxergando para além da materialidade, em que nós estamos necessariamente imersos, porque estamos encarnados. Mas nós vamos ver, estaremos capazes de uma visão mais ampla, de uma visão do alto, porque nós estamos enxergando além da materialidade, além do aqui e agora. Se nós estamos esperando a aprovação e recompensa dos nossos irmãos, nós estamos demonstrando falta de fé em Deus. Olha aí como a gente fala da fé também nesse trecho. Olha a importância de nós nos valermos dessas coisas que nos ocorrem no dia a dia, as coisas mais corriqueiras, que são reflexos dessas atitudes que a gente tem a toda hora, para aumentarmos a nossa fé em Deus. Nós precisamos aproveitar. São oportunidades que nos aparecem e nós precisamos aproveitar. Então vamos reconhecer que essa sim é a recompensa que vale.
é aquela que fica bem abrigada no nosso coração, lá onde ela deve ter nascido, que ela fique ali abrigada e que nos faça querer melhorar, buscar realmente o nosso desenvolvimento moral, que é o que nós precisamos. Então, aqui agora nós acertamos nos slides, nós não vamos mais nos importar com aquela atitude, que aquela atitude no bem que nós fizemos, o menor que ela seja, ou que maior que ela seja propagada. Porque o que nos interessa não é essa divulgação. Quando ela for divulgada, nós já teremos atingido o nosso objetivo. E não teremos dado nem um passinho para diante, porque aí ela se esvai, acabou o valor daquela ação. Nós não teremos dado nem um passinho na direção do que efetivamente nos importa. Então, nós entendemos que a benevolência deve ser realmente modesta, porque se nós deixarmos de propósito, como quem não quer nada, aparecer uma pontinha do que nós estamos fazendo, de forma que assim, meio que sem querer, como a gente falou lá no início, aquilo seja notado, tudo fica pior, porque nós estamos mesmo sendo dissimulados e hipócritas. Diz o texto: benfeitores orgulhosos que terão a divulgação de seus atos, seu ego satisfeito, mas é só, acabou, é o fim. Em nada crescerão, pois a luta de vencer a si mesmo, que é a nossa maior luta de vencermos a nós mesmos, como nós estamos vendo nesse capítulo, vencer a nossa vaidade, não terá dado nenhum passinho. Ainda pior é quando nós fazemos um favor ou uma doação, que seja qualquer doação, e nós carregamos aquele que recebeu, jogando sobre ele o peso do nosso sacrifício. Como eu falei lá no início, naquela graduação, né, das falhas que nós temos. Nós fazemos até com que o irmão que recebeu o auxílio, seja lá de que forma for, em que ele se sinta culpado, pois deixamos patente tudo que nos custou para praticar aquela ação, que é outra coisa que não pode aparecer. Se a gente se sacrificou para fazer alguma coisa pelo outro, esse processo não pode aparecer. Principalmente não pode aparecer para o outro. Não pode aparecer para ninguém. Daí, nós não teremos a recompensa nem entre os homens e nem de nada servirão essas ações, tampouco para o desenvolvimento moral, uma vez que são declaradamente movidas pelo orgulho e pela vaidade. Olha eles aí de novo. E ainda estaremos fazendo o mesmo, pior ainda, nós estaremos fazendo o mal em vez de bem. Então, aprendemos o duplo valor da beneficência, alicerçada, que tem que ser alicerçada no amor. Aquele amor, o amor verdadeiro que Jesus veio para nos ensinar, através principalmente da sua humildade e da sua humildade em exemplificar a caridade material e a caridade moral. A verdadeira caridade estará quando nós atingirmos o que nós precisamos atingir, a caridade material, a caridade moral estarão fluindo de nós. Nós não vamos nem pensar que estamos fazendo.
nós vamos considerar os nossos irmãos plenamente nossos irmãos, filhos de Deus, como nós todos. Daí, com a condução do amor, nós vamos atingir tal naturalidade ao realizar o bem, isso vai ser tão natural que nós vamos fazer crer ao nosso irmão de que nós sim é que estamos recebendo alguma coisa. Olha como mudou de figura. Nós vamos chegar lá. Nós vamos fazer crer a ele que ele é que está nos prestando um favor, que ele é que está nos fazendo bem. Nós é que estamos recebendo, nós é que estamos sendo beneficiados por aquela ação. Um exemplo bobo, assim, simplório mesmo, é quando nós lidamos, por exemplo, eu lembrei com pessoas muito idosas que já estão tristes porque se sentem inúteis. Muitas pessoas idosas acontece isso. Eu tive minha mãezinha, minha sogra, várias pessoas com que eu lidei, e a gente nota que a pessoa se sente inútil porque a fragilidade do corpo já impede de fazer uma série de coisas, então a pessoa vai se sentindo alijada, né, dos processos todos da vida. E se a gente, então, pede como um favor para nós que faça alguma coisa, para ela se sentir útil, mas a gente não vai dizer isso, claro. A gente pede como se estivesse sendo beneficiado. Às vezes pode sair tudo errado, mas não faz mal. O bem é aquela pessoa idosa se sentir útil, se sentir partícipe no processo, sentir que ela está ajudando, que ela está viva, que ela pode. Então, apesar da já fragilidade do corpo, que ela pode ainda ser útil, ainda fazer favor. A gente tem que mostrar, não é, que está recebendo um favor. Valorizando, né? A gente valoriza com simplicidade de quem recebeu um alívio de alguma tarefa, fazendo assim com que aquela pessoa se sinta feliz, evita até que ela caia em depressão, que é muito fácil, né, o idoso cair em depressão. Esse é um exemplo simples que eu estou dando porque me veio assim à cabeça de uma vivência aí anterior. Essa habilidade, essa delicadeza, como diz o texto, em dissimular o bem prestado, de que o texto nos fala, que é o contrário dessa humilhação provocada quando nós convertermos, como ele fala aqui, um favor em esmola. Converter um favor em esmola pela maneira como ele é prestado é humilhar aquele que o recebe. E sempre há orgulho e maldade quando se humilha alguém, naturalmente. Então, a verdadeira caridade, como nós falamos, é delicada e hábil em dissimular o bem, em evitar mágoa, pois toda contrariedade moral aumenta o sofrimento que nasce da necessidade. E essa frase que encerra o nosso estudo, o nosso texto, que é maravilhosa, que diz: o sublime da verdadeira generosidade é quando o benfeitor, trocando de papel, acha a forma de parecer ele mesmo o beneficiado diante daquele a quem prestou um serviço. Então, que nós possamos ter essa sensibilidade, que nós possamos nos desenvolver pouco a pouco, dia a dia, observando cada oportunidadezinha que a gente tem no nosso cotidiano, com a nossa família, com os nossos amigos, no trabalho, na rua, que nós possamos
estar atentos às oportunidades que aparecem e que aquela vontade de ajudar surja lá do fundo do nosso coração e que ela flua e que aquilo fique lá guardadinho, sem a gente nem se dar conta, nem perceber se a gente teve alguma dificuldade em realizar aquilo, se aquilo, o que a gente doou, vai fazer alguma falta para nós. Aquilo tudo some, desaparece diante da alegria de ter feito algum ato de caridade, que é o que nos importa, para o nosso crescimento, para o nosso crescimento espiritual, para a nossa reforma íntima. Então, estamos nós aqui, então, agradecidos por mais essa oportunidade de estudo. Eu peço desculpas pelos slides ali que pularam, mas isso acontece. Eu peço perdão. Muito obrigada a todos pela paciência e que nós possamos seguir tentando e seguir com atenção, com paciência, com resignação, aproveitando as oportunidades que o nosso dia a dia nos fornece. Graças a Deus.